Eu tinha que fazer algo. E tinha que fazer agora. Se Melanie era de alguma forma uma farsa, isso significava que eles deveriam tê-la enviado. E se eles a enviaram, isso significava que me descobriram. Eles sabiam sobre as mensagens nas pinturas. Eles sabiam que eu fazia perguntas. E eles também sabiam que eu não apertei um botão durante nada disso. Eu senti pânico e medo subindo pelo meu peito, dificultando a respiração. Levantando-me, eu comecei a andar, olhando periodicamente para o monitor para ver se Rachel poderia me ajudar, me dizer o que eu precisava fazer. Mas ela se deitou na cama. Era difícil dizer com certeza porque ela estava de costas para a câmera, mas eu acho que ela estava chorando. Não, eu precisava consertar isso, tirar ela de lá. E se eu não tivesse um plano melhor, eu simplesmente teria que seguir o plano que eu já tinha. Sentindo um olhar duro da câmera do teto em mim, eu fui até a porta e voltei para o vestiário. O meu telefone estava no meu armário. E depois de errar a combinação da primeira vez, abri a porta e o tirei de lá. Agarrando-o com força, tentei segurá-lo ao meu lado casualmente. Mas sabia que não adiantava. Se eles já soubessem de tudo, eu não seria capaz de esconder nada. Eu só tinha que tentar ser rápido. Passar algum tipo de mensagem para as pessoas que pudessem ajudar a Rachel antes que eles chegassem até mim. Eu abri a câmera do telefone quando entrei novamente na sala de vigilância e eu comecei a gravar. O telefone fez um pequeno bip e quando eu tive certeza que ele estava gravando, eu virei a câmera para mim. Meu nome é Thomas Calhoun. E meu trabalho é observar uma mulher presa em uma sala. Isso não é uma piada, ou um filme, ou qualquer coisa. Isso é real. Por 3 anos, o meu trabalho é sentar nessa sala. Eu movi a câmera lentamente ao redor da sala, filmando a porta do banheiro, o bebedouro, a mesa com os monitores, o teclado e a caixa de botões. E assistir uma transmissão de vídeo de uma mulher trancada em um quarto em algum lugar. Aproximei-me da mesa e me certifiquei de que o monitor que mostrava a Rachel estava claro e em foco. No começo eu não sabia que essa mulher era prisioneira. Ou eu me enganei pensando que ela não era porque o dinheiro era bom. Mas de qualquer forma, eu sei que ela é agora. Ela está em perigo e eu também. Depois de gravar a tela por mais alguns segundos para ter certeza de que todos os detalhes poderiam ser vistos, eu virei a câmera de volta para mim. Tive que me apressar, o vídeo poderia ser muito grande para ser enviado rapidamente. Estava tentando manter a calma, mas eu senti um pânico enquanto eu prosseguia, e fiz o possível para manter as minhas palavras claras. Por favor, ajudem ela. Eu não sei onde é que ela tá. Eu não sei quem está com ela, porque eu não sei para quem eu realmente trabalho. Mas eles são pessoas más e ela não tá segura. Tudo que eu sei é que eu trabalho em um prédio em... Eu só sei o nome de 2 outras pessoas conectadas nesse lugar. O homem que me contratou, o Sr. Solomon. E um homem que pode ter um trabalho como o meu, é Charlie Jeffries. Não, Jeffries, eu acho. Eu não sei se eles são pessoas reais. Quer dizer, eu não sei se esses são seus nomes verdadeiros. Por favor, eu não sou louco. Eu sei como isso soa. Venham aqui e vejam o quarto. Descubram onde é que ela tá e ajude-a. Eu ouvi o som abafado da porta externa abrindo pro vestiário e me atrapalhei com o telefone para interromper a gravação. Como que eu faço para enviar? Tá, achei. Apertei o botão para compartilhar e senti um novo pânico crescendo. Para quem eu devo enviar? Eu tinha apenas um punhado de contatos e apenas selecionei todos eles. Talvez pelo menos um deles levasse a sério isso e procurasse ajuda. Quando eu vi a porta da sala de vigilância abrindo atrás de mim, eu cliquei em enviar. Não conectado aos serviços de dados ou Wi-Fi. Envie novamente quando estiver conectado. O quê? Não. Eu me virei para ver o Sr. Solomon entrando na sala. Ele estava acompanhado por 2 homens grandes em ternos escuros que pareciam guarda-costas ou algo assim. Levantando um dedo, ele o apontou para mim. Não tem sinal aqui, Thomas. Mas você nunca deveria precisar de sinal de telefone aqui, contanto que seguisse as regras. Eles me pegaram facilmente. Eu tentei chegar ao banheiro e fechar a porta, mas os 2 guardas me pararam e me puxaram para baixo. Imobilizaram minhas mãos e pés e colocaram uma bolsa preta na minha cabeça. Então eu estava sendo carregado para fora da sala e parecia que eles deveriam ter me colocado na parte de trás de uma van que estava estacionada na frente do prédio. Eu estava deitado no que parecia ser um carpete fino e com um cheiro estranho que cobria uma camada de metal duro para baixo. Eu vi alguém entrar na van comigo e perguntei para onde estávamos indo, se eles apenas me pegassem e deixassem Rachel ir. Houve uma curta risada, então a voz do Sr. Solomon quando ele me disse que explicaria tudo quando chegássemos aonde estávamos indo. Por enquanto, ele disse que eu precisava relaxar.
Era uma viagem longa e eu precisava descansar. Eu fui falar mais, só que então eu senti uma dor aguda no meu pescoço. Eles me apunhalaram, ou não, eles me injetaram algo. Eu tava me sentindo tão estranho agora, mas eu precisava ficar acordado. Eu tinha que tentar fugir, eu tinha que... Olá de novo, Thomas. Eu pisquei quando comecei a olhar ao redor. A minha boca estava seca e a minha cabeça estava doendo. Mas por outro lado eu me sentia bem. Eu não estava mais amarrado. Em vez disso, eu estava recostado em uma mesa acolchoada, como tinha visto quando fui ao médico. Mas esse aqui não era um consultório médico. O quarto era grande e, além da mesa acolchoada, havia uma pequena cama, uma mesa com monitor de computador e algumas cadeiras. Sentado em uma dessas cadeiras estava o Sr. Solomon. Eu me levantei, piscando para ele. Rachel, onde ela tá? Ela tá bem? O homem sorriu. Você realmente é interessante, Thomas. Tentando bancar o herói, mesmo que não saiba como. Eu respeito isso. Lambendo os lábios, ele se inclinou ligeiramente. Na verdade, eu respeito tanto isso que eu decidi começar nosso novo relacionamento com o máximo de honestidade possível. Alguns dos meus colegas discordam dessa abordagem, mas sabe de uma coisa? Fodam-se eles. Esse é o projeto. Esse é o meu projeto. Eu acho que você merece saber o que tá acontecendo. Parecendo mais sério, ele se levantou, levantando a arma que estava segurando causalmente seu colo. Mas antes de entrarmos em detalhes, você gostaria de ver a Rachel? Eu deslizei para fora da mesa e balancei a cabeça enquanto me segurava para não cair. As minhas pernas ainda estavam bambas por causa do que quer que eles tenham me dado. Mas eu mal percebi. Sim, por favor, me deixe vê-la. A verdadeira Rachel. O Sr. Solomon deu uma pequena risada e gesticulou em direção à próxima porta. Sim, a realidade é sempre melhor, né? Ela tá aqui na sala ao lado. Eu tropecei no meu caminho pra frente. Minhas pernas estavam ficando melhores enquanto eu caminhava. E quando agarrei a maçaneta, ela girou facilmente. Eu esperava que a porta levasse para o quarto dela, mas em vez disso, ela se abria para outro cômodo muito parecido com o que eu tava. Embora as coisas nele fossem diferentes. Máquinas estranhas preenchiam as paredes, e no fundo da sala havia um grande... aquário? Eu não sabia. Era um grande cilindro mais alto do que eu e estava cheio de algum tipo de líquido cinza. Mas havia uma forma naquele líquido. Vá em frente, Thomas. Sinta-se à vontade para dar uma boa olhada. Você ganhou. Eu senti meu estômago apertar com as palavras do Sr. Solomon. As minhas pernas estavam pesadas de novo agora. Mas não era por causa das drogas dessa vez. Aproximando-me, eu pude ver que a forma era uma pessoa. Ou pelo menos um corpo. Porque ficou claro apenas de olhar para ele que a pessoa estava morta. Estava muito bem preservada, mas eu podia ver como a pele pendia errada e parecia inchada em alguns pontos. Ah, Deus, não. O cabelo. O seu cabelo que estava flutuando como alga marinha na frente do seu rosto foi embora quando eu alcancei o vidro. E eu pude ver Rachel olhando para mim. Seu assassino! Virei para Solomon e comecei a correr em sua direção, quando ele atirou em mim. De repente, eu tava no chão em convulsão quando ele se aproximou. Não se preocupa, Thomas. Isso aqui não vai te matar. Apenas vai te tornar incapaz de se mover por um tempo. Eu ouvi mais passos quando meu corpo começou a parar. Levanta ele e leve-o de volta para outra sala. Eu mal podia sentir nada enquanto era carregado de volta para a mesa acolchoada e me sentava. Dessa vez eu estava amarrado. Mas imaginei que fosse mais para eu não cair, porque eu não conseguia mover nada além da minha cabeça. E mesmo assim era só um pouco. Eu mal conseguia enxergar direito. Mas reconheci a forma borrada de Solomon sentado na minha frente. Antes que você pergunte, quer dizer, quando você for capaz de perguntar alguma coisa... Sim, essa é a Rachel e não é uma Rachel falsa. Não é um manequim e não é algum tipo de truque. Como eu disse, a hora dos truques já passou. Agora é a hora da verdade, Thomas. Franzindo a testa ligeiramente, ele continuou. Thomas, eu sei que mostrar isso pra você, mostrar o corpo dela dessa forma, pode parecer muito cruel. Você pode me odiar por isso agora, eu entenderia se você fizesse.
Mas você me chamou de assassino. E pelo menos nesse contexto específico, eu acho isso muito injusto. Porque eu não matei a Rachel. Na verdade, eu sou o líder desse projeto há apenas 7 anos. Ele gesticulou de volta para a porta atrás dele. E a Rachel está morta há mais de 8 anos. Eu senti meus olhos se arregalarem como se pertencesse ao corpo de outra pessoa. Era mentira. Era um truque. Tudo isso a droga tinha que ser. Você sabe o que é visualização remota? Ele revirou os olhos. Desculpa, é mesmo, você não pode falar agora. Eu vou apenas assumir que não. Visão remota é um termo amplo para a capacidade de ver coisas que estão fisicamente distantes de você. De saber coisas que você não deveria ser capaz de saber por meio dos seus 5 sentidos normais. Alguns o descrevem como uma habilidade psíquica, embora existam várias escolas de pensamento sobre como e por que funciona. Os seus olhos se fixaram nos meus atentamente. E realmente funciona, Thomas. Vários governos e organizações privadas o estudaram por muito e muito tempo. E embora publicamente seja sempre ridicularizado como pseudociência ou superstição tola, a realidade é que algumas pessoas têm a capacidade inata. Isso significa que vem naturalmente, de alguma forma, ver outros lugares. E a Rachel era uma dessas pessoas. Ela entrou no programa quando tinha 17 anos, tendo sido identificada por meio de um processo de triagem frontal que foi executado como um teste psicológico que pagou bem as pessoas em um momento em que a Rachel estava precisando ganhar algum dinheiro. 3 meses depois de ser identificada como uma boa candidata, ela foi escolhida e, após o período de ajuste inicial, ela se tornou um ativo amplamente compatível que rapidamente alcançou o topo dos nossos bancos de talentos. Solomon cruzou as mãos sobre seus joelhos. Eu sei que você se importava com ela, Thomas, então acho que vale a pena compartilhar isso. A Rachel nunca foi maltratada, exceto pelo seu confinamento e os testes ocasionais que eram ligeiramente desagradáveis. Todos nós a valorizávamos. Ela era extremamente talentosa, não apenas como uma observadora remota, mas como uma artista. Era assim que ela transmitia o que via. Você sabe disso, né? Ela entrava em um estado quase de transe quando pintava, e, quando terminava, teria nos dado uma pintura de imagens e palavras que fornecia, bem, uma informação muito valiosa. Ele deu uma pequena risada. Se você já se perguntou, é por isso que sempre houve tanto cuidado para que as pinturas nunca fossem mostradas para a câmera. Apoiando em sua cintura, ele continuou. Rachel era tão talentosa que ela foi selecionada para um novo programa que achamos que poderiam melhorar ou até alternar muito a sua habilidade. Introduzimos algo estranho no seu corpo. No início, não pareceu mudar nada. No mínimo, a precisão da sua visão remota estava diminuindo, o que era um problema para nós e para ela. Mas então percebemos que estávamos lendo as novas pinturas da forma errada. Ela foi capaz de ver mais claramente do que nunca. Ela simplesmente não estava apenas presa nos eventos atuais. Agora, a visão dela transcendia o tempo. Ele fez uma pausa e eu percebi que ele estava gostando de contar a história. Aquele idiota estava se divertindo, fazendo uma pausa para tornar a história mais dramática. Eu vou matar esse cara. Embora isso tenha tornado alguma de suas pinturas menos imediatamente úteis, porque fomos capazes de decifrá-las. Por um tempo, parecia que tudo estava funcionando melhor do que a gente esperava. Seus lábios se estreitaram. E então, um dia, ela mostrou uma pintura para a câmera. Ela dizia: "Por favor, me ajude, Thomas." Isso imediatamente levantou todos os tipos de bandeiras vermelhas. Ela sabia que ela não deveria mostrar as pinturas para a câmera. E agora ela estava tentando se comunicar com alguém? Nós não interrompemos a sua rotina. Mas uma investigação intensiva começou sobre com quem ela estava falando. Algum técnico? Alguém da vida passada? Mas nada foi achado. Recostando-se na cadeira, uma expressão de orgulho cresceu no rosto de Solomon enquanto ele continuava. Fui eu o primeiro que sugeri a ideia de que ela estava, intencionalmente ou não, conscientemente ou não, vendo e falando com alguém do futuro. Eu ainda era um consultor externo na época, mas naquele ponto tínhamos mais comportamentos estranhos dela, incluindo a segunda pintura da mensagem. Essa garota não sou eu. A minha teoria fazia algum sentido, mas rapidamente se deparou com um obstáculo maior. A introdução do material estranho não foi tão fácil quanto esperávamos, apesar dela estar estável por quase 3 anos desde que foi implantado. Foi por causa de sua crescente perturbação emocional e estresse, ou simplesmente pela passagem do tempo. Ela de repente começou a se deteriorar.
O seu trabalho se tornou muito mais irregular e difícil de entender conforme seu corpo começou a declinar. Estávamos monitorando a sua saúde de perto, mas não importava. 5 dias depois de pintar Aquela Garota Não Sou Eu, ela de repente teve uma parada cardíaca e morreu. Um tanto inexplicavelmente, nós não fomos capazes de ressuscitá-la. O homem suspirou. Foi uma grande perda, e isso exigiu ajustes da minha teoria. Com base em tudo que sabíamos, ainda fazia sentido de que ela estava falando com alguém. Alguém com acesso ao feed da câmera e muito provavelmente alguém chamado Thomas. Se esse Thomas estava vendo a filmagem da câmera do futuro, como eu acreditava, então ele deve estar trabalhando para nós do futuro. Ele me deu um leve sorriso. E quer você acredite ou não que o futuro está gravado, eu totalmente acredito nisso. Há 7 anos eu comecei o Projeto Thomas. Ao longo desse tempo eu supervisionei a seleção e contratação de 43 homens chamados Thomas em vários locais diferentes, todos com um trabalho muito específico. Assistir os vídeos de Rachel logo antes do implante e até a hora da sua morte. Eu tentei falar, mas a minha boca ainda não funcionava. Eu queria dizer que ele estava mentindo, que não fazia sentido, que era outro truque. Mas acho que eu queria ouvir mais por mim mesmo, porque eu não achava que ele estava mentindo. O ponto não era realmente eles assistindo os vídeos, é claro. Eram como eles reagiriam assistindo aos vídeos. O que eles realmente iriam fazer e como isso combinaria com o que Rachel havia feito em resposta ao passado. 13% desistiram depois do primeiro dia. 38% apertaram o botão vermelho ou verde após a primeira mensagem pedindo ajuda no seu nome. 22% tentaram entrar em contato com as autoridades antes de chegar ao estágio que Melanie foi apresentada. Ele balançou a cabeça ligeiramente. Eu gostaria de poder levar o crédito por essa parte do plano, mas não foi minha sugestão. Partimos da mensagem Aquela Garota Não Sou Eu, que presumimos que um dublê de Rachel foi apresentado a você em algum momento. Talvez para matá-lo, dissuadi-lo ou apenas descobrir o que você sabia, mas foram necessárias algumas tentativas até que sentimos que estava bem refinado. E, como eu observei, apenas 27% chegaram até aqui, e todos falharam no próximo teste. Ele apontou para mim. O nome dela. Olha, a garota que você estava observando, aquela garota talentosa e maravilhosa cujo corpo está preservado na sala ao lado? O nome dela era Rachel Donovan. Eu sempre me perguntei se Rachel estava apenas vendo você, ou se havia algum tipo de conexão entre vocês dois. Quando você chamou Melanie de Rachel, eu sabia que tínhamos finalmente encontrado o Thomas certo. O ponto distante de luz que a nossa Rachel estava olhando através do espaço e do tempo. Eu encolhi seco, e eu descobri que eu podia sentir minha língua, mesmo que um pouco. Mal conseguindo falar, eu apenas disse uma única palavra. Por quê? Solomon pareceu surpreso. Eu pensei que isso estaria claro agora. Você é o nosso único elo restante para um dos nossos maiores tesouros. Talvez você tenha uma habilidade semelhante, ou pode ser que ela tenha forjado o vínculo puramente por meio do seu próprio talento e vontade. Mas, de qualquer forma, você é importante e tem mais trabalho a fazer. Ele se levantou e foi até a mesa onde ligou o monitor. Quando o monitor ligou, eu vi uma imagem congelada do quarto de Rachel, uma fita pausada de onde eu tinha parado de assistir. Voltando-se para mim, o homem parecia solene. Você tem que assistir o resto das fitas, porque Rachel pintou mais quadros para você antes de morrer, e nós temos que saber o que eles significam.